Olá pessoal, boa noite. 22 de junho de 2022, 19 horas. Quarta-feira aqui estou para dar continuidade ao estudo de Psicologia da Gratidão. Desde já eu agradeço pela presença de vocês. Estarei aqui no chat ao vivo conversando com vocês durante a apresentação desse estudo, tá? Lembrando que agora os estudos são feitos offline, mas no momento da estreia deles eu fico aqui com vocês, portanto, conversando e respondendo perguntas apenas durante o momento da apresentação das 19 às 20 horas, beleza? Esse é o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 20, capítulo 5.2, a busca do self coletivo mediante a gratidão. Então a temática hoje vai ser voltada dentro dessas perspectivas que nós temos de nos encaixarmos na sociedade, né? E o quanto de sofrimento ou tranquilidade isso pode nos trazer quando o desenvolvimento é feito da maneira saudável, né? Entrando já em Joana, a herança arquetípica da intolerância religiosa e alguma de origem científica a respeito das conquistas novas do pensamento deram lugar ao surgimento de muitos dos conflitos que afligem o ser humano, especialmente no que diz respeito ao seu comportamento neurótico. Herança arquetípica da intolerância religiosa e alguma de origem científica a respeito das conquistas novas do pensamento. Conflito. Duas forças querendo ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Neurótico. O excesso de pensamento, o excesso de conexão mental que fazemos com relações que, em tese, podem ser resolvidas de uma maneira mais fácil ou podem ser vistas de uma maneira mais simples. Houve um tempo em que as intenções voltadas para o nosso corpo, o nosso desenvolvimento intelectual, eram umas. E isso foi aumentando à medida que a ciência foi se desenvolvendo. Ciência é tudo aquilo que traz um conhecimento novo. Algumas coisas das quais nós nos alimentávamos há algum tempo, hoje já não é tão claro assim. Hoje você já começa a ter avisos nas embalagens de que isso faz mal, de que isso não sei o que, da quantidade de açúcar e tudo mais. E aí nós fomos levando para um caminho onde as pessoas começaram a dizer, olha, você tem que usar um creme para a pele a partir dos 25 anos, depois um creme aos 40, e você tem que tomar um suplemento de cálcio aos 60, e aí nós ficamos, eu estou fazendo tudo certo? Eu estou fazendo o que esperam de mim? Eu tenho que cuidar do meu cabelo? Aí o nutricionista fala uma coisa, o psicólogo fala outra coisa, a enfermeira fala outra coisa. Qual que é o sentido disso tudo? Quanto eu realmente dou conta de fazer tudo isso? E aí o dia fica pequeno. E as nossas cobranças para darmos conta desses resultados ficam maiores. Eu não fui à academia hoje, ai meu Deus, eu devia ter ido. Eu tinha que ter feito aquela caminhada, por que eu não fiz o abdominal? Eu paguei o negócio e não fui. E aí nós ficamos essas pessoas que pagam por coisas que não usam. Tem um monte de streaming, mas assiste sempre a mesma coisa. Fica assistindo reprise de Friends, sei lá. Paga academia, mas não vai. Fica fazendo curso, mas não se inscreve. Assiste um monte de podcast, mas ao mesmo tempo não coloca quase nada em prática. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Eu quero entender de mercado financeiro, eu quero entender de saúde, de alimentação, eu quero entender de Ayurveda, eu quero entender até onde eu quero chegar nessa percepção, porque o que existe de conhecimento no mundo é infinito, além daquele que ainda nem chegou. Então, quando eu fico me colocando nessa posição, que é o que Joana coloca aqui, é um comportamento neurótico que se origina desses conflitos que tem origem nessa intolerância religiosa e alguma de origem científica. E nós começamos a olhar diferente para as pessoas, como a intolerância religiosa antes olhavam diferente para essa mulher é desquitada, essa aí traiu o marido, esse aqui não sei o que, esse aí abandonou o filho. Agora tem, olha esse aí, com todos os recursos que tem hoje, tá gordo, olha aquela ali, por que não cuidou melhor dessa pele? E fica assim, uma pressão muito grande de caber. Ou se você não tem os dentes brancos perfeitos, você é uma pessoa que não cabe mais. Virou uma ideia de que eu tenho que fazer todos os procedimentos possíveis. Isso vai gerando um sofrimento de uma pessoa que fala, meu Deus, eu não tive dinheiro esse ano para colocar o Botox, minha cara vai cair. E assim, a realidade dela já não é mais aceitável, porque ela precisa funcionar diante de tudo. Tudo é na base da cirurgia. Tudo é na base do procedimento. Então, antes você entrava em uma farmácia,
tinha um cara lá com um balcão e vários remédios atrás. Hoje você entra numa farmácia, parece um supermercado. Eu preciso de todas aquelas coisas, inclusive a maioria das coisas não precisam do farmacêutico te vender, você mesmo pega, porque elas não são medicamentos controlados, elas não precisam de receitas. São coisas que te convenceram que está dentro da farmácia, portanto é necessário para a tua saúde, mas você olha os suplementos e pensa, eu preciso de zinco, eu preciso de vitamina B12, o que que é isso? E vai gerando um sentimento de que eu estou me negligenciando, que eu estou ficando para trás e eu quero me incluir em tudo, e aí fica difícil financeira, psicológica e emocionalmente, por isso leva a um comportamento neurótico. Castradoras e inconsequentes, essas doutrinas foram e prosseguem responsáveis pela geração da culpa e da autopunição como instrumentos de depuração pessoal, facultando o surgimento do ego neurótico. Então, aqui atrás ela fala comportamento neurótico. Aqui ela fala surgimento do ego neurótico. Então, uma coisa seria você ter um comportamento neurótico que se origina de uma situação específica que te foi dita, olha, você tem que estudar para o concurso, senão você não vai passar. E aí você estuda 8 horas por dia e fica pensando e tal, mas depois que você passa no concurso, isso alivia. Outra coisa é o desenvolvimento de um ego neurótico, que é em todas as situações da sua vida você neurotiza. Onde você precisa colocar o olhar, você neurotiza. Eu tenho que chegar mais cedo, porque se eu não chegar mais cedo, eu não vou pegar aquela vaga boa embaixo da árvore. E a pessoa vai mais cedo para o trabalho, porque sabe que se ela chegar um minuto depois, a outra pessoa vai pegar aquela vaga e ela fica, eu tenho que pegar aquela vaga, senão não vai ser bom para mim. Eu tenho que conseguir fazer isso e fazer aquilo. Né? Dentro dessas expectativas. E quando isso não acontece, autopunição, autoflagelação. Eu fico me culpando. Eu não aceito que eu não dei conta. É muito fácil chegar nesse local, é muito fácil se perder neste local e pode ficar muito difícil sair dele. É importante fazer uma leitura clara do quais são as tuas necessidades existenciais. O que é que você realmente precisa e o que é do coletivo. Eu pertenço como self, porque eu sou uma coisa só, mas o self coletivo diz respeito a essa ideia de eu comigo mesmo, mas dentro de um todo, que eu também não quero ficar completamente desencaixado, mas eu não quero me deformar muito para caber perfeitamente, porque como o coletivo se modifica com o tempo, o perfeito nunca existe. Tantas pessoas fizeram um caminho tão grande lá nos anos 90 para serem os machões, e hoje é feio ser machão. Então, todo o esforço que eles fizeram, as posições que eles tomaram, desde os cortes de cabelo, as roupas que escolheram e tudo mais, hoje olha para aquilo e fala, isso é ultrapassado. Então, a ideia de ficar ultrapassado, antiquado, quadrado, como era dito antes, passa por esse processo de um indivíduo que ficou isso mesmo, quadrado. Ele se deformou para caber lá. Eu tenho que ser a boa esposa, eu tenho que ser o bom marido, eu tenho que ser o líder nato. A sociedade foi se desenvolvendo, gerou uma fluidez. A fluidez é como um pequeno tremor de um terremoto, gera rupturas na fundação. Algumas vezes desmorona em definitivo, outras vezes exige uma reforma. E o indivíduo que não conseguiu se adaptar a isso, fica este quadrado, perfeitinho, encaixado dentro de um padrão estereotipado. Olha ali o hipster, olha ali o machão, olha ali a boa esposa, olha ali o bom marido. E isso já não é mais tão bom, porque define e limita o indivíduo dentro do seu crescimento exponencial. Ah, mas é um problema ser uma boa mãe? Não é o problema de ser uma boa mãe, é o problema de tornar-se apenas isso aos olhos dos outros. Aquela imagem que eu cito da Dona Florinda, mãe do Kiko no Chaves. Sempre aquilo, sempre aquela roupa, sabe? Turma da Mônica, Mônica sempre tem o vestido vermelho. Quando você olha para essa expressão de personagens rasos, personagens que são só aquilo, então aquela que é uma boa mãe, ela não pode ter sexualidade, ela não pode se vestir bem, ela não pode ter a liberdade. Se ela tem amigos, os amigos todos são pessoas que tendem a querer que ela seja mãe deles, sabe? Resolve os problemas, mas ela tem poucas pessoas para resolver os problemas dela. Ela acorda 8 da manhã fazendo as coisas pelo outro, e não é num estágio assim de lavar roupa e lavar louça, não é nesse aspecto do feminino lá atrás. É mesmo dentro de um trabalho. Mesmo que ela seja uma empresária, mesmo que ela seja uma médica, essa pessoa, ela está na constante ideia de que ela é responsável por tudo, de cuidar de todo mundo e que ninguém pode cuidar dela. Então, primeiro ela faz tudo para os outros.
É quando sobra tempo para ela, ela está tão cansada que ela não consegue mais. Então ela neurotizou-se dentro de um papel para tentar caber na sociedade para ver se ganha o tal tapinha nas costas. E no fim acaba até tomando murro na cara, porque não recompensa. Nós somos muito mais do que um papel fechado. Você é muito mais do que a pessoa que está aqui assistindo esse estudo. Não é a pessoa que deixa o comentário aqui no YouTube. Você é mais do que isso. Você é a mãe de alguém, a irmã de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém, o vizinho de alguém. Você pode ser o vizinho insuportável que ouve música alta e que está acabando com o psicológico da pessoa ao teu lado. Você pode ser o vizinho calmo que eles acham que é esquisito. O que essa pessoa tem de estranho? Nós não sabemos, mas é mais essa ideia de qual é a roupa que você veste para aparecer no mundo, para sentir que pertence. E se ela realmente diz quem você é, ou se para caber nela você tem que se anular. É uma reflexão. Castradoras e inconsequentes, essas doutrinas foram e prosseguem responsáveis pela geração da culpa e da autopunição, que é o objetivo de depurar pessoalmente. Vá se lapidando e se deformando que você será uma boa pessoa. Todas as pessoas são portadoras de necessidades de vários tipos, caracterizando o estágio evolutivo de cada uma. É natural, portanto, que se deseje a posse de valores que proporcionem bem-estar, a convivência social saudável, a afetividade enriquecedora, ao mesmo tempo em que possam ocorrer alguns fenômenos de tristeza, de amargura, de solidão, resultando em fugas da realidade, sem danos psicológicos na sua estrutura íntima. Essa informação é importante porque ela humaniza. Todas as pessoas são portadoras de necessidades de vários tipos, caracterizando o estágio evolutivo de cada uma. Normalmente, quando uma pessoa tem necessidade de algo que eu tenho em excesso, eu chamo ela de carente. Ai, que pessoa carente. Quer ficar pegando nos outros, relando nos outros. Eu provavelmente não tenho essa necessidade ou nasci num lar onde as pessoas se tocavam tanto que eu estou satisfeito disso. Ela talvez nasceu num lar onde ninguém tocava nela. Ou, para ser ouvida, ela tinha que puxar o braço da mãe, porque tem mais 4 irmãos. Mãe, mãe, mãe. Então agora quando ela vai conversar com você, ela fica relando, para ter certeza que você está olhando para ela. É outra realidade. E aí tem um outro ponto onde a pessoa pensa, mas eu não tenho problema com a questão financeira, eu sou relativo. Aí o outro falou, me empresta R$ 50. Cara, mas esse cara está toda hora pedindo dinheiro, é uma carência. É a ideia. Quando Joana diz assim, todos nós temos uma carência, que é essa necessidade, eu não posso julgar que a carência do outro é pior que a minha. Ou que não é válida, porque só a minha é válida, que é frescura. É o que o outro não teve. E compreendendo isso, eu vou para um local de, ok, qual que é a minha carência? O que eu estou buscando com esse dinheiro que eu estou tentando acumular? Isso vai preencher qual vazio? O que eu estou buscando com esse monte de carboidrato ou fritura que eu como? O que eu estou buscando com esse monte de fotos que eu posto em viagens boas nas redes sociais? Você vai perceber que é uma carência. Porque você percebe isso, você viaja, você vê que tem gente que chega num lugar e tem uma paisagem bonita e antes de apreciar a paisagem, a pessoa já está tirando foto e fica ali um tempão no celular para postar, para depois apreciar. Quer mostrar primeiro para os outros, depois para si e ainda fica checando se as pessoas acharam tão legal. Quantos shows eu fui que eu não via o show porque na minha frente só tinha um monte de celular com gente filmando o show. Tá ali vendo ao vivo a banda internacional e quer filmar para assistir em casa depois. O show está sendo gravado ao vivo HD no Multishow. Vai estar com 7 câmeras a 4K na TV dela, mas ela quer assistir no celularzinho para eu estava lá. É uma conexão com isso e perde o momento. Qual que é essa carência? Se você para e fica, eu vou assistir o show porque eu vim aqui para ver o show, você parece um esquisito. Não filmou? Cadê o vídeo? Não, eu não paguei o ingresso para mostrar o show para você depois. Eu paguei o ingresso para eu assistir. E absorver a energia e fechar o olho, ouvir a música. Mas a maioria hoje vira cinegrafista, paga para filmar, quando na verdade o cinegrafista deveria receber para isso, né? É natural, portanto, que se deseje a posse de valores que proporcionem bem-estar. E o bem-estar ele é relativo porque ele traz conforto. O bem-estar para algumas pessoas é a casa com piscina. O bem-estar para outra é a conta de eletricidade paga. Mas você está sempre buscando alguma coisa para te dar essa sensação de ufa, eu matei o leão de hoje. A convivência social saudável
A afetividade enriquecedora. E ela coloca, ao mesmo tempo, durante essa busca que nós temos, é comum ocorrer fenômenos de tristeza, amargura e solidão que não causam danos psicológicos na estrutura íntima, porque eu não sou um floco de neve que qualquer calorzinho derrete. Eu sou um espírito imortal. Eu dou conta de lidar com essas coisas. Então, tudo bem, não existe uma vida humana sem a experiência na tristeza, sem a experiência na angústia, sem a experiência na frustração e na sensação de fracasso. Mas isso não precisa te definir. Então, quando se fala de fuga da realidade, pode ter um momento em que você foge. Ah, hoje eu não estou bem, eu vou encher a cara de uísque. Hoje eu não estou bem, eu não quero saber de nada. Tudo bem. Isso pode te trazer uma consequência prática e óbvia. De repente você vomita porque bebeu demais, mas não vai morrer por causa disso. A não ser que saia dirigindo. É mais uma ideia de compreender que os percalços da vida em nível sentimental, eles acontecem com todos. E você não pode se afundar nessa tristeza, como não pode também se afundar na alegria, achando que ela vai durar para sempre. É como você lida com as oscilações naturais da tua emoção, como você lida com as oscilações naturais dos eventos da vida, que vão determinar se você é uma pessoa saudável e equilibrada. Tudo bem? Então, não confunda tristeza com depressão, não confunda amargura com o fim do mundo e nem solidão com abandono eterno. São momentos que você está passando. Conceitos infelizes e injustificáveis, portanto, transformaram-se em regras religiosas e algumas imposições culturais, ditas científicas, punindo o indivíduo pelas suas necessidades biológicas e psicológicas, facultando graves transtornos na personalidade. Conceitos infelizes e injustificáveis transformaram-se em regras religiosas. Religiosas é no sentido aqui, o aspecto de tem que ser desse jeito e isso é uma doutrina. Não está falando especificamente de conceitos da religião, tá? Mas é a ideia de como isso ficou, vamos dizer assim, canonizado. Não se pode questionar. Quando alguém aparece questionando, parece um herege ou rebelde. E algumas em imposições culturais, que é o que essa geração nova fica tentando quebrar. Alguns estão usando bombas muito fortes para quebrar coisas que não são tão fortes, mas é assim, é difícil olhar para isso. Como fazer essa transição entre as pessoas de aceitarem, desde o menino que gosta de fazer balé e do trans e da trans e da pessoa que não se identifica com isso e com aquilo, e a dificuldade de conexão dessas ideias de gênero e ideologia, e ficam tentando impor. Tem os que ficam tentando impor a mudança radicalmente, como se todos que já estivessem aqui fossem obrigados a aceitar isso. Tem aqueles que resistem radicalmente, como se não existisse nada de bom nas propostas de mudança. E tem aqueles que ficam no meio olhando e falando assim, ok, a sugestão está neste local, assim, de se há alguma coisa que faz sentido para você, vá no ativismo. Eu sempre desencorajo a militância. Eu acredito que a militância ela sempre se torna bélica e sempre acaba em abuso. Militância, sabe? Destruir, atacar, humilhar, agredir. Isso não ajuda, isso não resolve. Em alguns momentos é necessário quando a opressão é muito grande, mas saber o limite disso é muito sutil. O ativismo é diferente. Quando você começa a fazer uma atividade naquela direção, alguém faz uma piada homofóbica, você fala, ó, não é legal essa piada. Precisa levantar da mesa, bater no cara, fala, tá, mas não dá risada. Quando você não dá risada de uma piada homofóbica, você já está fazendo um ativismo. Porque o outro não encontrou ressonância em você e ficou um pouco constrangido. Agora, se você quer ir para a militância, você levanta, faz um escândalo e tudo mais. É de cada pessoa. A ideia aqui é o que você está fazendo para aceitar as mudanças que estão ocorrendo no mundo, que estão trazendo uma liberdade muito grande, e isso é muito bom. É muito bom ter essa liberdade, essa percepção. Mesmo que ela gere um choque a algumas pessoas. Foi Dia dos Namorados, há pouco, né? E eu estava caminhando na rua e tinha um outdoor, assim, de uma loja de presentes aqui da cidade. E a propaganda era do Dia dos Namorados, assim. E o casal era um casal de mulheres. E não é aquele casal gay, assim, lésbica de filme pornográfico. Eram duas pessoas comuns.
Uma mulher ali mais baixinha, mais gordinha, a outra também normal, normal, assim, dentro do comum, felizes de mão dada, simbolizando o Dia dos Namorados. Eu achei ótimo em 2022 poder olhar o outdoor daquele e entender que foi só uma expressão de, é um casal. E não uma coisa imposta. Mas quantas pessoas passaram por aquilo e acharam repulsivo? Mas imagina você poder olhar para esse mundo? Porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo e trazendo conceitos, isso gera uma repressão. Em 2016, quando eu estava em Taboão da Serra, eu lembro de ter publicado no meu Facebook que eu percebi que as propagandas da cidade eram assim. As propagandas de escolas particulares tinham só crianças loiras de olho azul. E as propagandas de escolas públicas tinham só crianças negras e pardas. E eu comentei isso no meu Facebook. E veio um cara falando que eu era racista. Que eu odiava crianças loiras de olho azul. Que elas não tinham culpa de serem brancas e que era horrível da minha parte odiar os brancos. E eu fiquei, oi? Uma constatação visual que fazia sentido à época, hoje eu já consigo perceber que essas propagandas mudaram e tem pretos e pardos em todo lugar. Normalmente, naturalmente, não em situações estereotipadas. Essa é a mudança que começou lá atrás gerando choque e ela cria um novo cenário onde as crianças de outras cores começam a se identificar com modelos em locais de poder. O diretor, diretora da empresa, o empreendedor, o prefeito, a vereadora. Eu posso ocupar cargos de poder independente da minha cor. É muito profundo isso. Mas a resistência que vai gerar o sofrimento e a neurose. Porque o pai fica com medo. Ai meu Deus, e se meu filho entrar nessa escola e virar gay? Ninguém vira gay porque entrou na escola, por exemplo, compreende? É sobre um processo de entender o que está acontecendo no mundo. E que muitas das pessoas com quem você conviveu sofreram muito porque não podiam viver a própria realidade. Eu não estou falando só de gay e hétero, eu estou falando de repente, uma menina com quem você estudou que sempre quis ter o cabelo curto. Mas ela tinha que ter aquele cabelo longo, que a mãe achava lindo, que todo mundo achava lindo, mas ela queria curto. Isso é um sofrimento. Se olhar no espelho e não se identificar com o que você vê. E assim você vai construindo uma ideia melhor. O que eu olho no espelho e gostaria de mudar, mas eu não mudo por medo do julgamento da sociedade. Certo? Ditas científicas punindo-nos pelas necessidades biológicas e psicológicas, facultando graves transtornos de personalidade. Então eu vou aqui na nota do expositor. Livro O Desenvolvimento da Personalidade, de Carl Jung, no capítulo 1, sobre os conflitos da alma infantil. O Jung diz o seguinte: é por meio da formação de concepções intelectuais que a libido encontra o caminho livre e apto para o desenvolvimento, de modo que lhe esteja assegurada sua atuação permanente. Quando o conflito atinge certa intensidade, a falta de formação da concepção intelectual passa a atuar como impedimento, repelindo de volta a libido para os rudimentos da sexualidade. É isto que constitui a causa de esses rudimentos ou germes serem desviados precocemente para um desenvolvimento anormal. Forma-se deste modo uma neurose infantil. Então, falando de formação de ego neurótico, começa na infância. Eu vou explicar isso aqui melhor. Continuando em Jung. Principalmente as crianças bem dotadas, nas quais as exigências na ordem do pensar começam a desenvolver-se muito cedo, devido a esses dotes intelectuais. Corre perigo muito sério de descambar para a atividade sexual precoce, provocada pelas repressões pedagógicas de uma curiosidade tida como inconveniente. Então, o que a pessoa faz? Eu quero evitar que meu filho entre em contato com a sexualidade. Ele começa a demonstrar curiosidade nisso, que é essa manifestação biológica citada por Joana. Ele vai lá e reprime. E aí você tem casos de crianças que chegam para a psicologia, não para mim, porque eu não atendo criança, mas colegas meus que contam, né? E estudos de casos que eu já vi. De crianças com 3, 4, 5 anos que são compulsivas por masturbação. 4, 5 anos. Elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não têm compreensão da sexualidade. É apenas a ideia de ficar movimentando ali o órgão o genital e ter um prazer, uma coisa gostosa. Aí, não, mas isso é de outra vida, porque ela é compulsiva sexual. Não necessariamente.
É esse aspecto da libido, essa energia de conhecer, de buscar. A criança é um ser que está chegando agora e tudo para ela é novo. A cor do céu é nova, uma nuvem cinza é nova, um passarinho é novo. Então, quando ela toca uma parte do corpo que até então ela não tocava e aquilo dá prazer, ela vai tocar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quando ela entende o que ela está fazendo, ela conheceu essa expressão dela. Mas quando você diz para uma criança, não faça isso, aí é o que ela quer fazer, porque o adulto é assim. Quantas pessoas estão num relacionamento com alguém e não dão valor? A pessoa fala, não quero mais, aí é que ela começa a dar valor. Os adultos fazem isso porque são crianças não trabalhadas. A maioria de nós somos crianças não trabalhadas. Temos esse arquétipo da criança ferida. Então imagina uma criança que é só uma criança. Ela não é um adultinho. Ela é uma criança. E essas repressões, quando o Jung fala aqui do bem dotado, é nesse sentido intelectual. Essas crianças que são mais ágeis, que aprendem as coisas com mais facilidades, elas são cobradas mais ainda. Olha, meu filho com 2 anos já compôs uma sinfonia. O meu com 3 já tinha aprendido o abecedário. E daí? Qual que é a relevância disso para o desenvolvimento espiritual? É só para o ego da mãe e do pai que ficam comparando. O meu filho andou mais cedo que o da vizinha. O outro ali demorou 1 mês e meio para fazer o que o meu fez em 2. E ficam nessa pressão. Não tem essa competitividade porque são desenvolvimentos de inteligências e talentos distintos. Talvez o teu filho demore mais para aprender o abecedário, mas ele tem um talento musical. Que lá na frente, quando der um violão na mão dele, ele já vai sair tocando. Então, tanto faz se ele sabe falar ABCD com 3 ou 18 anos. Mas é entender assim qual é a realidade de parar de projetar nesse indivíduo os sonhos que são teus e aceitar que eles não foram realizados em você. Fica claro? Quais são as vocações da criança que está ali ao redor? Da criança sob os cuidados, que está sobre seus cuidados. Primeiro da tua, que está ferida, e depois dos outros, sobrinhos, alunos, qualquer pessoa. Então, olha aqui. Por meio da formação de concepções intelectuais, volto aqui em Joana, isso Jung falando, volta aqui em Joana, conceitos infelizes e injustificáveis transformaram-se em regras religiosas e imposições. Jung, por meio da formação de concepções intelectuais que a libido encontra o caminho livre e apto para o desenvolvimento. Então, se essas concepções intelectuais forem, como disse Joana, injustificáveis e desnecessárias, então o caminho da libido vai ser torto. Aí você vai ter uma perversão dessa libido. Tá claro? De modo que lhe esteja assegurada a sua atuação permanente. O indivíduo não pode ser reprimido porque a libido é uma energia constante. É isso que te movimenta, é isso que faz você ter calcula assim, tipo, o desejo pela vida. Desejo de melhorar no seu emprego, de ter um carro melhor, o desejo de sair para fazer uma corrida, desejo de fazer um stand-up paddle, não sei o que você gosta, mas isso vem da libido. Quando a libido baixa, você deprime. Dá vontade de fazer nada. Não é só sexo, não é o ato sexual. Sexualidade não é penetração, sexualidade não é só masturbação. Sexualidade é essa relação física com a vida, onde você busca um prazer. O prazer de uma pessoa que ganha uma competição é quase erótico, é quase orgásmico. Olha a cara de um indivíduo que ganha o troféu. Olha a cara de uma pessoa que termina uma atividade. Olha o relaxamento que dá quando você passa a linha de chegada da corrida de rua. É orgásmico, é erótico. É uma relação que se constrói. Sem a libido, nós não temos essa força. E quando a libido começa a aparecer na criança, como os adultos são sexualizados demais, hipersexualizados e castrados, principalmente por origens religiosas, aquilo aparece na criança e era um constrangimento gigantesco. Meu Deus, uma criança de 5 anos apareceu na sala com ereção. O que as visitas vão pensar? Que é um pênis? E ele fica ereto? Pode ser numa criança de 5 anos, pode ser num idoso de 90. O idoso até torce para que isso aconteça. Quando acontece, volta para casa que hoje tem. Mas aí quando aparece, é natural. Se levanta. E se fosse possível observar a lubrificação da garota, ou o desejo dela, ou alguma coisa na sua respiração, também seria constrangedor. Mas não é para ser constrangedor. Fica claro?
E o indivíduo fica constrangido até se vai num zoológico e o animal põe o pênis para fora, fica todo mundo assim, dando risada, que vergonha. Vergonha por quê? É isso, é a parte genital, assim, o animal é o todo, é justamente isso que fez você estar vivo. Não fosse um pênis, você nem estava aqui. Aí quando um fica em pé, é assustador porque é uma criança. Menino, que vergonha, esconde isso. Aí onde ele vai esconder isso? Como é que esconde isso? Não é uma chave que você desliga e ele baixa. Onde ele esconde isso? Aí fica constrangido. Aí vai gerando um medo de subir de novo. Próxima vez que começa a subir, ele já pensa: ai meu Deus, eu vou ser punido por isso, eu tenho que esconder isso, eu tenho que esconder isso. Aí onde ele vai esconder? Fica claro? Então, se você dissesse para uma mulher: que coisa horrorosa, seca essa vagina, corta essa lubrificação. Ela fala: então peraí, pronto, secou. Não seca, é da nossa natureza. Por isso, Joana está trazendo aqui, ó, punindo o indivíduo pelas suas necessidades biológicas e psicológicas, facultando graves transtornos de personalidade. E aí Jung começa. Quando o conflito atinge certa intensidade, que o biológico do indivíduo diz uma coisa, o que ele aprendeu diz uma coisa, mas a natureza dele está dizendo outra, a falta de formação da concepção intelectual passa a atuar como impedimento, porque não foi concebido intelectualmente um argumento racional. Olha, filho, é normal você ter ereção, não precisa ficar constrangido. As visitas vão ficar constrangidas, então, se possível, da próxima vez, me avisa, me chama aqui, sei lá. Mas não fala, corta isso, esconde isso, que vergonha. A vergonha não é dele, a vergonha é tua. Ele não sabe o que está acontecendo. Tá claro? E ele vai ficar com essa concepção deformada. O biológico dele diz: opa, ereção. A concepção dele diz: isso é errado. Então ele começa a achar que o que ele é errado. Ele quer agradar você, que também foi ensinada da maneira errada. E assim nós criamos essa bola de neve, repelindo de volta a libido para os rudimentos da sexualidade. É isto que constitui a causa desses rudimentos ou germes serem desviados precocemente para um desenvolvimento anormal. Forma-se deste modo uma neurose infantil. Aí você pode ter criança que vai ficar tirando e comendo cabelo, criança que já vai ficar obesa, criança ansiosa, criança que quebra as coisas, criança que põe fogo, criança que maltrata animais. Ela está querendo pôr isso de alguma maneira. Dentro dela se formou corrupto, perverso. Voltando em Joana. Responsável pelo corpo em que se transita, o espírito modela-o através do seu perispírito, encarregado das experiências anteriores de outras existências, trabalhando-lhe as necessidades de acordo com a conduta e as ações felizes ou desditosas que naquela ocasião foram praticadas. Então, lá atrás fala da herança arquetípica, e aqui nós temos essa ideia de que o meu perispírito modela o meu corpo. Então, as energias que eu tenho dentro das minhas experiências, de tudo que eu já vivi, determinam quem eu sou, que é uma expressão natural, certo? Então, se eu que sou psicólogo, saio com um amigo meu que é músico, e nós vamos num barzinho ver uma banda tocar, ele vai perceber que o cara errou essa ou aquela nota. Se não for uma coisa absurda para mim, eu não vou enxergar. Mas eu vou perceber, por exemplo, que o garçom está um pouco ansioso, ou um pouco triste, ou está com um olhar meio depressivo, e talvez isso passe desapercebido por ele. É natural meu fazer essa leitura, e é natural dele fazer aquela. Então, se eu entro hoje dentro de um corpo, dentro de um perispírito, ele vai se impregnar da minha tendência a enxergar as coisas em um nível mental. Então, eu provavelmente vou ser uma criança mais intuitiva, mais observadora do que um líder nato, se eu nascer. Depois, com os moldes e com os novos aprendizados, outros interesses, isso pode ir se modificando. Quando eu coloco todo o peso disso, eu entendo que aquela criança que chegou, ela não é um produto do papai e da mamãe. Ela é um produto de si mesma. E eu vou levar muito tempo para entender isso. E aí você vai falar alguma coisa para o seu pai. Pai, eu não gosto. Ele não te escuta. Tua mãe não te escuta. Eles ficam ouvindo o que eles acham de você. Eles não te escutam. E isso gera uma frustração. E você tem que ficar convencendo eles de que é aquilo que você gosta. Filha, por que você não emagrece? Você tem uma silhueta tão bonita. Mãe, eu não ligo para o corpo. Não, filha, mas vai ser melhor para você. Mãe, isso não importa para mim. Mãe, dá para olhar para mim e perceber que eu sou uma boa mãe?
Mãe, dá para olhar para mim e perceber que eu consegui crescer numa carreira que era dita como masculina e hoje eu sou líder de uma equipe? Para de ficar querendo que eu seja magra. E é isso onde gera desconexão. E a mãe pensa: não, eu entendo, filha, mas é. E aí dá vontade de falar: acorda, mulher. Aceita que eu não sou o que você está enxergando. Aceita que eu sou o que eu sou. E aí isso vai a mensagem para os pais e mães que aí estão ouvindo. Dá uma chacoalhada e tenta olhar para o teu filho, para tua filha e perceber que ele não é uma mini versão de você, ele é um universo por si só. Que talvez seja até mais avançado e evoluído que você. Que veio para te ensinar alguma coisa. E você está tão presa no papel de educadora que não está se deixando educar. A maneira como a criança lida com as coisas. Entendendo que o jeito dele pensar é errado. O que meus amigos vão pensar? É constrangedor. Não é sobre isso. Porque não é sobre você e teu ego. É sobre aquele ser que ali está. Que precisa de espaço para se desenvolver. Talvez você não tenha tido. E é justamente por isso que cabe a você tentar dar para o filho o que você não teve. Não é o dinheiro que você não teve. Não é só o estudo que você não teve. É o espaço. Quando você educa direito os seus filhos, e quando eu falo direito, não é dentro de uma cartilha de certo ou errado, mas é estimulando que os seus potenciais se desenvolvam, você não precisa nem pensar em herança. Porque um indivíduo bem resolvido, ele vai conquistar patrimônio naturalmente. A natureza dele é aquilo. O dinheiro vai chegando fácil. Quando você cria um sistemático, você fica, não, eu não posso viajar porque lá na frente meus filhos vão precisar de dinheiro, então eu quero deixar uma casa para cada um. Para quê? Vai viver tua vida, vai usar teu dinheiro. Eu falo tanto isso aqui. Dá o suficiente para que seus filhos comprem a própria casa deles. Não dê herança, não. Menos ainda herança em vida. Deixe que lutem pela herança depois que você morrer. Mas faça o possível para não sobrar quase nada também, porque o objetivo é que você viva a tua vida e fale, eu estudei todo mundo, eu dei oportunidades para todo mundo, você era desenvolvimento artístico, você era intelectual, eu te estimulei nisso, agora é com vocês. O indivíduo bem resolvido, ele ganha dinheiro fácil. O suficiente para a necessidade dele, tá? Não estou falando de milhões, mas o suficiente para a necessidade dele. Só que é tanto medo que mesmo com 40, 50, 60 anos de idade, o pai com 80, ele ainda está preocupado. O que eu vou deixar para os meus filhos? Porque criou dentro deste modelo. Não deu a liberdade. E aí ficam esses filhos, esses indivíduos que são frustrados profissionalmente, que vão trabalhar porque tem que trabalhar. O funcionário das 8 às 18. O picador de cartão. Ele não vê outra perspectiva, ele foi criado para ser isso. Meu pai falou que engenharia era bom, meu pai falou que arquitetura era bom, minha mãe... e aí ele não consegue desenvolver uma outra perspectiva. E aí nós ficamos olhando esses modelos igual. Silvio Santos era um camelô, hoje ele é dono do SBT. Pois é, não tinha nem estudo. Que diferença fez tudo isso? Porque quando o indivíduo se conecta, ele não era camelô, ele era vendedor. A habilidade dele era de venda, convencimento. E ele faz isso até hoje. Olha onde ele chegou. Fica claro? É essa ideia. A ideia de quando o indivíduo é bem desenvolvido, ele pode passar por um processo de ser o camelô e a família pensa, meu filho é camelô. Mas ele não é camelô. É um vendedor que está na rua se aprimorando e daqui a pouco ele vira o dono do bairro. E foi o que aconteceu. Mas é difícil acreditar nisso, porque projetamos as nossas inseguranças. Responsável pelo corpo em que se transita, o espírito modela-o através do seu perispírito, encarregado das experiências anteriores de outras existências, trabalhando-lhe as necessidades de acordo com a conduta. Então, o objetivo dos pais é não atrapalharem isso, é fornecerem o suficiente para um desenvolvimento saudável. Mas primeiro você tem que se desenvolver de forma saudável. De acordo com a conduta e as ações felizes ou desditosas que naquela ocasião foram praticadas. Então esse filhinho que você tem aí, que às vezes você tem medo de falar não também, de impor limite, já aguentou muita pancada. Dê um não para ele quando for necessário. Nutra teu filho de sims e de nãos. Porque você precisa se nutrir de sims e de nãos. Quando a vida te der uma colherzinha, olha o aviãozinho de não, não faz cara feia. Come. É o não que vai desenvolver a tua imunidade ao não. Come não. Come não até o não ficar gostoso. Aí, se fui frustrado, tudo bem. O que eu posso fazer daqui para frente? Não é o que eu queria, mas tudo bem. O que eu posso fazer daqui para frente? Não goste do não.
sabe? No sentido de eu prefiro o não. Mas entenda ele como uma nutrição, como um negócio. A criança não quer comer, mas é isso que te cresce também. Você precisa do não na tua nutrição. Só sim faz mal e só não faz mal. Equilibra. Então, se você também é uma pessoa que só come não, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem com a minha aparência, eu não tô bem com o meu corpo, eu não tô bem com a minha carreira, começa a se dar assim, tá bom, mas eu tô vivo, tá bom, mas hoje eu ajudei uma pessoa, tá bom, mas tem gente que gosta de mim, tá bom, mas eu... Começa a se dar um pouco de sim. Percebendo os sims que já existem na tua vida, eu não estou falando de criar nada sintético nem de simulacro, não. É de olhar e perceber que tem um monte de sim na tua vida, que já tem um monte de gente que te admira, tem gente que te inveja, teve luta que você venceu. Vá se levar para tomar um sorvete, vá se levar para comer uma pizza, vá se dar um abraço. Não fica esperando, não, mas ainda não está bom. Só quando estiver pronto, não tem pronto. É a construção. É a construção infinita. Então, se você não parar no meio do caminho para se dar um abraço, você vai chegar, como eu cito o Cazuza, lá no fim, sem pódio de chegada e beijo de namorada. Tem nada. Toda pessoa normal sente desejo de amar e de ser amada, de ambicionar e de conquistar valores que lhe traduzam o estágio de evolução intelecto-moral, de sorrir e de chorar, como fenômenos comuns do dia a dia. Não existem pessoas destituídas destes anelos, exceto quando transitam por dolorosos transtornos psicóticos que lhes invalidam o discernimento e a capacidade de compreender. Então, a não ser que você esteja nesse último quadro, dolorosos transtornos psicóticos, você provavelmente não está aqui, porque a pessoa com transtorno psicótico está internada numa clínica ou no meio da rua, fazendo alguma coisa sem sentido, o resto é teu. Ter desejo de amar e de ser amado. Tá? E não é vergonhoso falar isso. Não é vergonhoso dizer assim, eu estou carente. Se você está carente, você está carente. Se o teu corpo está com fome, ele não fica com vergonha de falar, nossa, mas fome de novo? Acabei de comer, estou com fome de novo. Ele está com fome 3 da manhã, seu estômago vai roncar 3 da manhã. Então, assim, se sábado à noite você está numa carência, eu não vou chamar os outros não, porque chama um amigo teu. E às vezes a pessoa fala, eu quero chamar o fulano para sair, nem que for para tomar um chopp ou para conversar. Não é nada erotizado, como eu disse, ou e fica, não, mas imagina, ele vai falar não, já deve ter outros compromissos. E aí fica ali ensaiando, pergunta, manda mensagem. Ô, bonito, vamos sair? Oh, não dá, hoje eu tô ocupado, eu vou para tal lugar, então não quero sair. E lida com o não. Compreende? Deixa o outro te dar o não. Não fica só você se dando o não. Não se protege do sim. Porque de repente a pessoa está lá no mesmo lugar que você, também olhando a tela do celular, querendo te chamar com vergonha, os dois não se chamam e ficam os dois infelizes, carentes. Comendo um pote de sorvete sozinho. Nutella com 2 dedos. Dá uma chance. Mostra a tua fraqueza nesse sentido. Porque a tua fraqueza está na tua cabeça, a ideia de que isso é fraqueza. É apenas carência. E essa ideia de autossuficiência, eu não preciso de ninguém, eu consegui tudo sozinho, olha o império que eu fiz financeiro, essas pessoas estão vendo isso, é uma babaquice sem tamanho. Ninguém consegue nada sozinho. Um livro que a pessoa leu já foi um autor que escreveu, então ninguém consegue nada sozinho, não. Até para ter dinheiro tem que ter alguém que te paga por algo. Não existe o sozinho. Estão tentando convencer que é possível a autossuficiência, estão falando de autonomia, de liberdade, de individualidade, mas isso não tem sentido, o ser humano é coletivo. Somos formigas nesse mundo, 7 bilhões de pessoas, onde tem gente, tem mais gente querendo chegar. Tá lá São Paulo abarrotada, cheia de gente, tem gente querendo entrar em São Paulo, eu quero morar em São Paulo, meu sonho é morar em São Paulo. Por que a gente quer ficar no amontoado? Num estúdio de 23 metros quadrados, pagando 300 mil reais lá? Para quê? Por que não vai morar numa casa grande no interior, no campo? Porque não é essa necessidade. As pessoas elas querem estar juntas ali, entende? É um prazer de estar em contato. E aí ficam dizendo que querem estar sozinhas. Sozinho é quem vai lá para o meio da montanha e fica lá, sozinho, na serra. É uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Todo mundo conta e vai virando esse conceito religioso que Joana falou.
mas no fundo estamos todos carentes em algum nível. E se nós pudéssemos aceitar isso, se nós pudéssemos confessar isso, seria mais fácil, porque a pessoa não veria como vergonha. Olha, esse Vitor aí sábado, não tem ninguém para sair, me chamando para sair, cara chato. Tá bom, mas eu posso ser um cara chato, eu posso ser alguém que estava chamando a pessoa sábado para sair, mas e se a pessoa tivesse dito sim? Eu tenho uma noite legal? E aquilo vai me encorajando a tentar outras e outras e outras. Então vá para a entrevista de emprego, mesmo achando que o teu currículo não presta. É sobre ter a experiência. É sobre encarar a frustração, sobreviver a ela, aprender com ela e se fortalecer para tentar passos maiores depois. Dê o sim para você e deixe que a vida te dê o não. Tá a ideia? Tá boa a ideia? Não existem pessoas destituídas destes anelos. A ambição de conquistar valores e o amor e ser amada, de sorrir e de chorar, como fenômenos comuns do dia a dia. Tá? Então procura depois aí a música do Cartola, que se chama Preciso Me Encontrar. Cartola, Preciso Me Encontrar. Ele fala justamente isso. É uma música que eu uso muito assim na parte terapêutica, indico para clientes e tudo, porque ele fala sobre esse lugar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Porque ele quer ver os pássaros cantar, ele quer ver o rio, ele quer ver esse lugar, ele quer sorrir, quer chorar. Ele fala justamente dessa necessidade. E todo mundo em algum momento passa por essa música do Cartola. Preciso me encontrar. Quando o ego se neurotiza, manifestam-se os transtornos que são frutos espúrios dos fenômenos castradores, como falar demais ou não dizer nada, viver sempre em luta pelo poder ou desinteressar-se totalmente de qualquer aspiração, aguardar a afetividade dos outros sem o empenho por se doar às demais pessoas, falsas condutas de autovalorização em detrimento daqueles que constituem o núcleo familiar ou social. O que é na prática, então, esses conflitos, essas consequências que Joana e Jung citam? Isso aqui, ó. É gente que fala demais, não sabe ouvir, é gente que cala demais, não se posiciona, é gente que está sempre lutando por um poder como se fosse um tubarão e gente que não tem ambição nenhuma. Isso não é comum, isso não é esperado. Quer dizer, isso pode ser comum, mas não é normal, não é saudável. Nós temos que ter um mínimo de tudo. O excesso e a escassez não são saudáveis. Se eles se mantêm por muito tempo, se eles se tornam uma rotina. Viver sempre em luta. Então, ó, eu aguardo a afetividade dos outros, ninguém me chama para sair, mas eu não tenho empenho de me doar, eu também não chamo ninguém. Eu quero que seja na hora que eu quero. Fico ali sofrendo que ninguém me ama, ninguém me visita, mas eu não visito ninguém. Eu começo a perceber que é meu aquilo que eu dou. Então eu vou ser essa pessoa, já que essa pessoa não existe para mim. E isso vai criando relações, as pessoas vão sentindo segura. Poxa, o Vitor me ligou ontem pra gente sair, me ligou, o cara é disponível, eu vou tentar chamá-lo. Ela vai se encorajando, ela percebe que eu sou mais acessível, ela percebe isso e aquilo, e você vai criando uma rede de pessoas. Pode ser que chegue um ponto que você tenha 5 opções para escolher. E você começou de um local onde você não tinha nenhuma. É assim. Falsas condutas de autovalorização em detrimento daqueles que constituem o núcleo familiar ou social. É onde eu fico mostrando mais do que eu sou, falando que está tudo bem, que está perfeito, que não precisa de ajuda, e na verdade eu preciso. Eu quero mostrar para os outros que eu estou bem, eu quero provar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão que eu estou bem. Eu não peço ajuda, fico só fingindo, só trocando meme. Nota do expositor 2. Agora no livro Desenvolvimento da Personalidade, agora o capítulo 7, da formação da personalidade, Jung de novo. Se é para atacar o mal verdadeiramente pela raiz, então será preciso perguntar com toda seriedade como aconteceu e como acontece ainda que se empreguem na educação métodos tolos e estultos? Com certeza pela razão única e exclusiva de existirem educadores tolos, que não são seres humanos, mas autômatos de métodos sob a forma de gente. Se alguém quer educar, que primeiro seja educado. Ele fala, os educadores, sejam pais, mães, professores, a pessoa que está levando a criança ao desenvolvimento da sua personalidade, são robôs repetindo coisas que foram ensinadas. Eles não foram educados, eles foram condicionados. E aí, continuando,
Todo o nosso problema educacional tem orientação falha. Vê apenas a criança que deve ser educada e deixa de considerar a carência de educação no educador adulto. Todo aquele que terminou os estudos acha que sua educação está completa, ou, em outras palavras, que já é adulto. É preciso mesmo que se considere desse modo e tenha firme convicção quanto à sua competência, para poder enfrentar a luta pela existência. Dúvidas e sentimentos de insegurança haveriam de tolher ou perturbar-lhe a ação, minar a crença tão necessária na própria autoridade e torná-lo inapto para a vida profissional. Então, tem um quê assim, de orientação e de ironia. Eu preciso acreditar que porque eu ganhei o diploma eu sou adulto. Eu preciso acreditar que porque tive um filho eu sou pai. E um filho não te torna pai, não. O que te torna pai é ser pai. O filho pode ficar irmão do seu filho para o resto da vida. O filho nasce e você enxerga ele como o irmão mais novo. Para todo mundo você é o pai, mas internamente você não tem a paciência de ser pai. É só um irmão mais novo. É a esposa que faz todo o papel de mãe e ela vira mãe tua também. Ou você vira pai da mulher. Fica claro? Isso acontece muito. A mãe pensa, pô, nós vamos ter um filho junto. Quando o filho nasce, o casamento acaba. Porque ela fala, pô, eu achei que eu ia ganhar um filho e na verdade eu ganhei 2. Porque eu tive que cuidar do meu marido, que não dava conta de cuidar. Eu tinha que ficar falando, dá banho no bebê. Vai fazer tal coisa. Porque é como se fosse um irmão adolescente que fala, ai mãe, chatice, deixa eu jogar videogame. Vai lá cuidar do teu irmão, mas não é irmão, é filho. Então, filho não te faz pai, terminar o ensino médio não te faz adulto, comprar um carro não te faz adulto. A ideia maior por detrás disso que Jung fala é que nós temos que assumir isso aqui tudo, ó, que foi negado na segunda parte. Eu tenho que assumir que eu tenho dúvidas, que eu tenho sentimento de insegurança. Eu não posso ficar me convencendo de que eu já dou conta, de que eu já estou pronto. E aí eu tento projetar isso na criança. Por isso eu digo, você não precisa contar os seus problemas para o seu filho, porque ele é uma criança, mas não esconda o choro na presença dele. Deixa teu filho te ver chorando. Deixa teu filho de vez em quando te ver cansada. Deixa teu filho ouvir da tua boca que hoje você não está afim de trabalhar. Porque quando ele não tiver afim de ir para a escola, ele vai se achar normal. Mas minha mãe vai trabalhar todo dia e não reclama, hoje eu não estou afim de ir para a escola. Seja humano na frente do seu filho. Não chega desabafando, meu chefe é ruim comigo. Mas deixa ele perceber e fala, hoje a mamãe está triste. O que foi, mamãe, que você está triste? Normal, às vezes a gente fica triste, hoje a mamãe está triste. Quer ficar aqui comigo? Não desaba nele os teus problemas, mas deixa ele entender que a tristeza faz parte da mãe, que faz parte do pai. O papai hoje está irritado. Não é com você, tá, filho? O papai está irritado. Aí ele começa a entender. Desenvolve inteligência emocional. Ah, eu posso sentir irritação. Meu pai fica irritado, mas não significa que fui eu. Então, quando ele se sentir irritado, ele também não vai projetar nos outros. É essa reeducação de nós mesmos, como adultos, de parar com essa mentirada de que está tudo bem, de que somos todos fortes o tempo todo. Continuando, Joana. À medida que o self se resolve por desmascarar o ego neurótico e propõe-se à diluição dos seus conflitos, modifica-se a realidade no paciente, que passa a conviver melhor com as próprias dificuldades, compreendendo que lhe cabe realizar uma análise mais cuidadosa a respeito da conduta pessoal e social, que não podem ser corretas desde que se expressam em sentido contrário à correnteza, isto é, ao modus vivendi da sociedade. Esse movimento que eu estou conversando com vocês é justamente sobre isso, ó, desmascarar o ego neurótico e perceber que, na verdade, eu estou tentando seguir o que foi proposto pelos outros. Isso vai diluir os conflitos, porque eu coloquei uma informação nova de pacificação. Modifica a realidade do indivíduo, que é o que é real dentro dele, porque agora ele está atuando o que ele é. E não há fardo maior do que podemos carregar. Se está pesado para você, é porque você está carregando algo que não é seu. Que passa a conviver melhor com as próprias dificuldades, porque tem mais energia, compreendendo que lhe cabe realizar uma análise mais cuidadosa a respeito da conduta pessoal e social, que não podem ser corretas desde que se expressam em sentido contrário à correnteza, isto é, ao modus vivendi da sociedade. Então, quer dizer, será que de vez em quando eu não posso ir contrário à sociedade? Eu tenho sempre que ir no sentido da manada? Eu não posso achar que todo mundo é burro, que só eu sou gênio, ou que todo mundo é esperto e eu sou o trouxa. Eu tenho que entender que em alguns momentos eu sou o aprendiz e em outros eu sou o mestre.
ser um mestre amoroso, cuidadoso, mas que oferece um caminho, e ser um aprendiz sem arrogância. Qual é o momento para isso tudo? Ninguém é só mestre e ninguém é só aprendiz. Aos olhos de alguém, eu começo a entender qual é a minha parte nesse fluxo da sociedade. Qual é a minha parte? O self coletivo enseja-lhe a adaptação dentro do seu contexto e sem a perda da identidade das conquistas. Mantém-se feliz por compreender a utilidade da sua existência em relação a outras vidas e ao conjunto cósmico. Ninguém que se possa eximir dessa fantástica percepção, que enriquece da saudável alegria de lutar e de perseverar nos ideais que promovem o bem-estar coletivo e a felicidade de todos. Quando eu me integro, então, nessa ideia de self coletivo, olha, a busca do self coletivo mediante a gratidão significa que eu entendi esse processo, tá? Eu me adaptei, eu não me deformei, eu não me conformei, eu me adaptei, sem perder a minha identidade e sem me sentir constrangido pelas minhas conquistas. Olha, sinto muito que ninguém da minha família conseguiu comprar um carro. Eu consegui, eu não vou ficar com vergonha de ter comprado. Sinto muito que meu primo tem problema no casamento. Meu casamento é feliz e eu não vou ter vergonha de mostrar isso. Eu não vou humilhá-lo por aquilo, mas eu não posso impedir que ele se sinta humilhado pela minha conquista. Isso é problema dele. Eu não vou esconder o que eu sou. Então, se o que você é isso, é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ou se você é gay, ou se você é hétero, tanto faz, mas não é sobre eu sou hétero, então eu sou melhor que os outros. Não é essa a expectativa. Anda de mão dada com a tua esposa e beleza, não liga para o que os outros pensam. Então, ou anda de mão dada com o teu marido e não liga, entendeu? E anda de mão dada com o travesti ou com o transgênero que você ama e tá de boa. Isso é assim, é sua conquista. Você conquistou a aceitação de que você é um homem que gosta de outro homem. Aceita e mostre isso para os outros. Eles vão tentar te constranger. Mas alguns não. Alguns vão se espelhar em você, outros vão te admirar e uns não vão nem te ver. É mais sobre o que você está mostrando na vivência do amor. E vai trabalhando essas pequenas aceitações até que você se sinta uma pessoa real. Isso é ser realizado. Eu sou real. Eu não estou simulando nada. É isso que eu sou. Dá uma paz. Mesmo que gere conflito no outro. Eu compreendo a minha utilidade na existência quando eu faço isso em relação a outras pessoas e ao conjunto cósmico. Qual é o sentido da minha vida para o mundo? E segundo ela, ninguém pode se eximir dessa percepção. E quando isso acontece, ela me enriquece de saudável alegria de lutar e de perseverar, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o meu papel. Eu não perco tempo olhando para os lados e nem invejando o outro. Que promovem o bem-estar coletivo e a felicidade do todo. O meu papel no formigueiro é carregar a folha, então eu não vou ficar me comparando com o soldado que tem uma cabeçona maior que a minha. Eu vou carregar a folha. A melhor folha possível, da melhor qualidade possível, com o melhor corte possível, porque essa é a minha função e eu entendo que eu estou promovendo algo de melhor para o mundo. Ao fazer a minha parte, eu permito que os outros façam as deles. E para finalizar, nesse imenso oceano de graças, o espírito descobre quanto é importante a sua contribuição em favor do conjunto e como é necessário que processe a própria evolução. Inevitavelmente, a pouco e pouco, os complexos de inferioridade, os transtornos de comportamento, os conflitos arquetípicos cedem lugar ao ego equilibrado, sob saudável administração do self, estruturando a nova sociedade do porvir. É nesse momento que a gratidão ilumina interiormente o ser humano e torna o elemento valioso no conjunto espiritual da humanidade. Nós podemos fazer essa reeducação em nós, que é mais difícil, né? Porque o burro velho não aprende truque novo, mas as crianças elas estão aí com possibilidades maiores. Então nós podemos oferecer essa geração, que Joana fala de uma geração de indivíduos analisados, uma geração de indivíduos individuados, pessoas bem resolvidas psicologicamente. Nós vamos nos incomodar muito menos, nós não temos tanta coisa para projetar. Então o caminho é uma coisa que vai levar milênios para acontecer, neste nível que ela propõe. Mas essa geração, esse bebezinho que está aí no teu colo agora, é um dos primeiros passos.
Não é o primeiro, nós já fomos, mas é parte deste processo. Faça o melhor que você pode, não seguindo uma cartilha, mas respeitando a natureza deste ser. Disciplinando quando necessário, mas compreendendo que existem necessidades biológicas e psicológicas naturais da estrutura dele. Que ele não é uma mini versão de você e que você não precisa ser uma mini versão dos teus pais. Tá? Quando eu alcanço essa compreensão da gratidão e entendo que é importante contribuir em favor do conjunto, é onde eu me liberto. E aí, aos poucos, eu vou diminuindo o complexo de inferioridade, porque quando eu reconheço o meu tamanho, eu não me sinto inferior a ninguém. Os transtornos de comportamento, porque eu sei qual que é a minha função, eu sigo naquilo sem ficar questionando se eu estou certo ou errado. Conflito arquetípico, porque eu já estou vivendo no aqui e agora, eu já entendi o meu momento, eu não fico pensando no passado. E aí eu encontro esse ego equilibrado, uma percepção de mim mesma mais justa, equilibrada, saudável. E isso permite uma sociedade, que é o conjunto de seres humanos mais saudável, quando cada indivíduo for mais saudável. E é nesse momento que a gratidão ilumina interiormente o ser humano e torna o elemento valioso no conjunto espiritual da humanidade. Ser grato pelo que posso fazer aqui e oferecer o melhor para contribuir. Próximo encontro, dia 29 de junho de 2022, capítulo 5.3, Gratidão e Plenitude. Terminaremos então o capítulo 5 e aí entraremos em recesso até retomar em agosto. Desejo a todos e todas vocês uma ótima semana, um grande abraço e muita paz.